Faz alguns dias, o avião presidencial, após uma decolagem, sofreu algum tipo de problema. Isso virou notícia quando, após sofrer esse problema, ele não retornou de imediato para o pouso. Ao contrário, ficou dando voltas durante um bom tempo antes de pousar. Bom, por que ele deu tantas voltas? No caso específico, eu não sei dizer. Mas um assunto que veio à tona é: podemos pousar com um peso superior ao peso máximo de pouso? Overweight landing é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Eco Performance, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Overweight Landing. Vamos pegar apenas como um gancho ocorrido com o avião presidencial, porque eu não sei o que aconteceu lá, não vou emitir nenhuma opinião sobre aquele evento. Mas vamos falar no geral, podemos ou não podemos pousar acima do peso máximo estrutural de pouso? Bem, primeiro, por que existe diferença entre o peso máximo estrutural de decolagem e o peso máximo estrutural de pouso? Simples, porque o avião sempre emagrece depois que decola. Ele emagrece porque queima combustível. Então há uma diferença entre o peso máximo de decolagem e o peso máximo de pouso, porque se supõe que a gente vai voar de A para B e vai perder peso durante o trajeto. Tá, mas por que não certificar o avião para conseguir fazer as duas coisas no mesmo peso? Simples, porque elas têm requisitos diferentes para o design ou para o projeto do trem de pouso. O trem de pouso de um avião é projetado para aguentar o peso máximo de decolagem em um pouso com uma razão de descida bem específica: 6 pés por segundo, ou 360 pés por minuto na hora do toque. O mesmo trem de pouso deve aguentar o pouso no peso máximo de pouso com 10 pés por segundo de razão de descida no momento do toque, 600 pés por minuto. Veja que os requisitos que o trem de pouso deve aguentar são diferentes. Então não há por que eu projetar um trem de pouso tão robusto que consiga aguentar o peso máximo de decolagem em um pouso de 10 pés por segundo. Já que eu tenho dois requisitos diferentes, eu homologo o peso máximo de decolagem no valor mais baixo, 6 pés por segundo, conforme diz a lei, e homologo o peso máximo de pouso no valor mais alto, 10 pés por segundo na hora do toque. É uma senhora de uma cacetada. Dá uma olhada em alguns vídeos aqui, inclusive num deles o ensaio de um DC-9 dando errado, para vocês verem o tamanho da pancada que esses aviões fazem na hora do toque. Atenção para um detalhe: esse requisito que eu falei do trem de pouso aguentar 10 pés por segundo com peso máximo de pouso ou 6 pés por segundo com peso máximo de decolagem é previsto para o trem principal, não do nariz. E mesmo assim, neste evento que eu estou mostrando para vocês, o avião, ou melhor, o trem de pouso aguentou. O pouso inicialmente ocorre com o trem principal, o avião volta a voar e o piloto coloca o trem do nariz primeiro no chão após isso. O trem do nariz, ele segurou todo o peso do avião aqui, ele aguentou a pancada, mas infelizmente a estrutura no avião não. Você pode ver que o avião entortou e esse avião aqui deu perda total. Entretanto, temos vários outros cenários aqui de hard landing. Dá uma olhada na sequência. Verdadeiras pancadas. Inclusive um que em um voo de ensaio do DC-9 não deu certo. Bom, você pode ver que o trem de pouso é realmente muito robusto, e o que quebrou no DC-9 e no Boeing 767 lá no começo não foi o trem de pouso, mas uma parte da fuselagem. No caso do 767 essa parte apenas amassou, no caso do DC-9 ela quebrou por inteiro, mas o trem de pouso é realmente muito bem projetado em todos esses cenários. Tá legal, eu falei isso, eu disse que o avião tem que aguentar essa pancada, mas e aí? Bom, e aí que já fica claro que qualquer avião, após a decolagem, tem sim condições de retornar de imediato para o pouso e o trem de pouso vai aguentar esta pancada na hora do toque.
Até porque a gente está falando de um trem de pouso que tem que aguentar um toque no peso máximo de decolagem de 360 pés por minuto. E o pouso normal acontece entre 120 e 150, no máximo 180 pés por minuto. A partir disso, é uma pancada que já está todo mundo falando nome feio depois do toque no chão e os passageiros definitivamente não vão aplaudir. Então, um pouso normal fica bem abaixo desses limites. Ok, então vamos lá. Eu decolo, estou muito acima do meu peso máximo estrutural de pouso e tenho uma emergência e preciso retornar. Uma análise técnica. Quais são os meus problemas? Bom, eu tenho dois. Primeiro problema. Frequentemente nas aeronaves comerciais, você não vai conseguir pousar com o flap máximo de pouso quando retornando no peso máximo de decolagem. Por que isso? Porque cada dente de flap tem uma velocidade máxima para se operar. Quanto maior o flap que a gente está usando, menor a velocidade que a gente pode manter em função de carga estrutural nesse flap. E frequentemente, no peso máximo de decolagem, a velocidade que você precisaria manter para manter o voo do avião de forma segura é superior à máxima daquele flap. Então é impossível casar as duas coisas. A gente não pode usar o flap máximo no peso máximo. Então possivelmente você vai ter que pousar, quando tiver com esses pesos muito altos, com um flap um pouco menor. Exemplos de algumas aeronaves. No Boeing 737 a gente pousa com flap 30 ao invés de pousar com flap 40, que seria o máximo. No Airbus 320 a gente pousa com flap 3 ao invés de pousar com flap full, que seria o máximo. E assim por diante para qualquer outra aeronave. O A320, ou a família Airbus, por acaso, ainda traz uma informação bem interessante no checklist de overweight landing, para que o piloto evite ou tente evitar ultrapassar a razão de descida de 360 pés por minuto na hora do toque. Você sabia de onde vinha essa informação? Pois é exatamente da certificação do avião para o peso máximo de decolagem. Bom, voltando ao assunto, qual seria o segundo problema técnico? O segundo problema, ele não é exatamente um problema gigante, mas é o freio. A gente tem que fazer uma avaliação do que está forçando o nosso retorno, que tipo de velocidade nós vamos utilizar na nossa aproximação e no nosso pouso, e nessa velocidade o nosso avião vai ter que parar em um peso muito alto. Isso normalmente não é um problema incontornável. Isso normalmente é um problema administrável. O que eu quero dizer com isso? Que o freio vai dar conta do recado e na pista que você decolou você pode voltar e fazer o seu pouso sem grandes problemas. Se você parar para pensar, o avião ele foi projetado para rejeitar a decolagem numa velocidade chamada V1, com pouca pista sobrando e com aquele mesmo freio que estava disponível naquele momento em uma altíssima velocidade. E consegue. Então é muito provável que o seu problema, quando te traz de volta para o começo da pista em um pouso, por mais que você esteja pesado, vá dar conta do recado e ao longo de toda a pista ele consegue dissipar energia cinética e consegue parar. Entretanto, isso não significa dizer que consegue parar sem qualquer consequência. Os freios dos aviões, eles são projetados para dissipar energia na forma de calor, como o freio do seu carro. E esse calor tem que ir para algum lugar. Normalmente esse calor acaba passando para das rodas e das rodas para a parte interna do pneu, aquecendo o gás que tem dentro do pneu, que não é ar, como a gente vai no posto de gasolina abastecendo o nosso carro, mas é nitrogênio, um gás inerte que, quando vazando, não alimenta o fogo que está no disco de freio. De qualquer forma, o que pode acontecer aqui? Uma explosão do pneu. Então, para não explodir, eles são projetados com um fusível que derrete a certa pressão ou a certa temperatura, na verdade existem os dois fusíveis, e ele vai permitir que todo esse nitrogênio dentro do pneu vaze e murche os pneus. Exemplo disso, houve um evento com um Boeing 777, uma companhia aérea brasileira, que pousou em emergência em Confins, há alguns anos atrás. Ele tinha acabado de decolar de São Paulo, estava extremamente pesado, e o que aconteceu? Pousou sem maiores problemas, no sentido comprimento de pista, foi possível parar, mas após a parada, os pneus esvaziaram. Eles não estouraram, eles não explodiram, eles esvaziaram conforme projeto. Bom, dito isso, vamos agora a uma questão não técnica, mas vamos administrar o nosso problema aqui. O que me levaria a pousar ou não pousar overweight? Bom, agora um disclaimer.
O que eu vou falar para vocês é a minha opinião de como eu gerencio esse tipo de problema. Você fique à vontade para discordar e aproveita para dizer o que achou nos comentários do vídeo. Por favor, eu vou tentar ler a todos e responder a todos. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque está valendo a inscrição, e considera se tornar membro do canal para conteúdo exclusivo. Vamos lá, continuando. Sobre o nosso Overweight Landing, eu considero que a gente tem 3, talvez 4, mas vamos começar por 3. 3 possibilidades. Nós temos uma emergência e a gente vai avaliar essa emergência. Essa emergência, vamos supor que ela é de um tipo que deixa o nosso voo como sendo uma ameaça, mas o nosso pouso não é uma ameaça. O que eu quero dizer com isso? Exemplo, uma falha de motor, um fogo de qualquer natureza, uma fumaça a bordo. Ou até mesmo alguém passando mal a bordo e necessitando de apoio médico imediato. Tudo isso torna o voo uma ameaça, mas o pouso não. Eu tenho uma pista disponível, eu tenho freio, eu tenho tudo que eu preciso para voltar e pousar. Se eu ficar voando, eu tenho riscos que eu não quero assumir. Então, faça, nesse caso, um overweight landing. Não tenha medo de fazer um overweight landing. Cenário número 2. O voo não é uma ameaça. Entretanto, o pouso é. O que eu quero dizer com isso? Exemplo. A gente decola, vai recolher o trem, uma perna recolhe, as outras 2 ficam embaixo, vai ciclar para ver o que aconteceu, aquela perna que recolheu já não desce mais, nós temos um status de unsafe gear. Ou nós estamos recolhendo o flap e o flap parou com uma assimetria qualquer numa unidade bem baixinha, meio grau de flap. Você não consegue mais mexer no flap a partir desse ponto. São 2 cenários que eu desenhei aqui, existem outros, que deixam o nosso pouso ameaçado. Nós temos uma ameaça de acidente na hora do pouso por alta velocidade ou pelo nosso trem de pouso estar numa situação que é uma perna recolhida, por exemplo. Então, o voo em si não é problema nenhum. Eu posso voar até acabar o combustível, que eu não tenho nenhuma ameaça à segurança da minha operação enquanto eu estiver no ar. Então, o que eu faço? Eu recomendo que não se faça overweight landing neste cenário. Insisto, um disclaimer aqui que essa é a minha opinião apenas. Não fazemos overweight landing, queimamos o combustível quanto pudermos e vamos pousar o mais leves possível. Cenário número 3. Nenhuma das 2 coisas, nem voar, nem pousar, é uma ameaça à nossa segurança. Exemplo. A gente decolou e pouco depois da decolagem a gente percebe que o avião não está pressurizando. Nós íamos para um voo super longo, a gente não tem como fazer esse voo abaixo de 10 mil pés, teremos que retornar. Bom, o pouso não é nenhum tipo de ameaça e me manter em voo não é nenhum tipo de ameaça. Eu só não consigo completar a minha missão indo para o destino que eu queria. Então eu vou ter que voltar. Eu faço um overweight landing ou eu queimo combustível antes? Bom, esse é o tipo de cenário que eu chamo de judgment call, é uma expressão em inglês que a gente diz assim, não tem resposta certa. E eu diria que, pessoal da aviação comercial, colocar esse problema para a própria empresa aérea te ajudar a resolver. Nos 2 cenários anteriores, o comandante da aeronave ele tem uma visão bem clara daquilo que precisa ser feito. Mas neste cenário, eu acho que a melhor pessoa, entre aspas, mas as pessoas como um todo que têm a melhor visão são aquelas que estão no chão. Por quê? Quanto custa para a empresa fazer um overweight landing? Custa uma inspeção de manutenção? Custa eventualmente uma troca de pneu ou de freio? Se não tiver tão pesado assim, custa uma mera inspeção de manutenção de 15 minutos? Então eu não sei qual é o tipo de custo. Porque a gente tem que olhar também o outro custo, que é, eu tenho vários passageiros a bordo, que se eu tiver que ficar gastando combustível por 4 horas antes de pousar, eles vão todos perder seus voos, vão ter que ser acomodados em hotel, a cidade está lotada por algum evento, o hotel não existe lá. Então, assim, essa análise do que virá depois do overweight landing, ela não pode ser feita pelo piloto, infelizmente. Então aqui, joga o problema no colo de quem pode te ajudar a decidir, que é
o pessoal do controle de operações das empresas aéreas, todas as empresas aéreas têm, e pede ajuda deles sobre essa avaliação. Vocês gostariam que eu fizesse um overweight landing? Eu posso fazer sem problema. Vocês gostariam que eu esperasse? Eu posso esperar sem problema. E veja qual é o melhor cenário aqui. Eu falei que existiam três, eu citei as três, mas eu engasguei para falar da quarta. O que seria a quarta? Qual seria o quarto cenário aqui? O quarto cenário seria o mais catastrófico. Eu diria que você tem um problema, é um risco ficar voando e também é um risco pousar. O que se faz? Bom, primeiro que a gente tem que ser muito azarado para isso acontecer. Mas sim, aconteceu. Por exemplo, tem um evento de um Boeing 767, acho que no primeiro vídeo do canal eu comentei sobre isso aqui, que durante a decolagem do aeroporto de Milão, num voo que ia para os Estados Unidos, não consigo me recordar agora a cidade, esse 767, na corrida de decolagem em Milão, explodiu um pneu e esse pneu, a violência da explosão, causou danos ao sistema hidráulico do avião, causou danos ao próprio trem de pouso, que não pôde ser recolhido, e causou danos ao motor, fazendo com que o motor fosse apagado. Tá, nós temos um monomotor, que eu citei entre os riscos ao nosso voo, e nós temos também uma situação que é um risco ao pouso, afinal eu estou com um sistema hidráulico a menos, que isso daí pode afetar a capacidade de frenagem do avião, e a própria falta de um pneu afeta a parada do avião. O que a gente faz? Bom, mais uma vez eu vou dizer que isso é um judgment call e eu não vou dizer que existe uma resposta certa ou errada, pelo menos não dentro da minha avaliação. Eu posso dizer o que aconteceu com aquele evento específico. Naquele evento específico, era um dia bonito em Milão, não tinha meteorologia, não era um risco, e aqueles pilotos resolveram ficar voando em círculos e queimar um pouco de combustível para voltar para dentro do peso máximo de pouso e arriscar um pouso apenas dentro já desse peso máximo de pouso. Afinal, eles tinham um sistema hidráulico falhado, eles tinham um pneu a menos na hora de fazer a frenagem do nosso avião. Eu não sei te dizer se isso foi certo ou errado, eu não sei te dizer se eu faria diferente, eu não sei mesmo, eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas o simples fato de eu não ter opinião formada sobre isso já me liga um alerta dizendo, acho que poderia ser qualquer coisa. E entendo a decisão dos pilotos naquele momento. Bom, mas uma coisa que eu ainda não falei é, todo avião ele tem que ficar queimando combustível dando voltinhas? Não. Alguns aviões têm o peso máximo de pouso e o peso máximo de decolagem tão distantes um do outro, a diferença é tão grande, que eles têm um sistema de alijamento de combustível. Em inglês a gente chama de fuel jettison. O que eles fazem? Após a decolagem, se eles tiverem algum problema, eles vão para uma certa altitude, normalmente acima de 5.000 pés, pode até ser mais baixo, existem ocorrências mais baixas, mas normalmente pelo menos acima de 5.000 pés acima do terreno, e vão para uma área que eles possam jogar esse combustível fora sem afetar o tráfego aéreo. Depois de jogar esse combustível fora, entrar dentro do peso máximo de pouso, eles retornam. De novo, isso é obrigatório, mesmo naquele cenário que eu disse que há uma ameaça ao voo? Não, por incrível que pareça, não. Mesmo nesse tipo de aeronave, quando há uma ameaça ao voo que ela é muito grave, eu voltaria de imediato e faria um overweight landing mesmo nesse tipo de aeronave. Exemplo, uma ameaça ao voo que não é grave. Eu tenho um monomotor. Eu vou, jogo o combustível fora e depois eu volto para o pouso. Uma ameaça ao voo que é grave. Eu tenho fogo ou fumaça a bordo. Eu retorno de imediato para o pouso, por exemplo. Enfim, eu quero deixar mais uma vez o disclaimer aqui no final do vídeo, dizendo que muito do que eu fiz foi opinião e a primeira parte do vídeo foi técnica. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, ajuda demais o canal, promove o canal, compartilhe o vídeo. Se inscreve se ainda não for inscrito e considera se tornar membro do canal. É apenas R$ 7,99 por mês, tem acesso a algum conteúdo exclusivo que eu produzo de vez em quando para os membros. Um abraço para vocês, me segue lá nas redes sociais e até a próxima.